Olá, sejam bem-vindos, amigos da ufologia, mais uma vez trazendo casos interessantes, e desta vez é o tal do UFO do Amazonas, que vem fomentando a internet aí e causando um reboliço. Vamos ver o que é que esse caso nos traz aí de interessante. Então o caso aí é esse aí, acompanhe. Tava a lua linda na terça-feira, com reflexo assim na represa, tava muito bonito, e levantei o drone e para fazer uma filmagem pegando mais alto atrás o chalés que a gente estava, que ficou bonito com contraste com a lua. Era isso que eu estava filmando e mais nada. Quando eu cheguei, que eu fui descarregar o drone, eu vi que tinha uma luz no canto esquerdo do vídeo, e eu sempre fui curioso com esses papos de UFO e tal, acho muito legal, interessante. Aí na hora que eu vi, eu dei o zoom e falei, tem alguma coisa diferente aqui. E realmente é muito diferente, tem flash de luz vermelha, até... No início eu não tinha nada, a não ser as referências na foto, como a pousada ali embaixo e posteriormente a lua. A lua também é uma referência. Então é o que tinha. Mas aí procurando mais coisas aí na internet, acabei encontrando muita coisa interessante que agora eu vou revelar para vocês. Acompanhe aí. Então comecei a pesquisar ali no entorno, né, da represa Baubina, e daí descobri várias pousadas, tem dezenas de pousadas, e eu não tinha um norte para seguir, na verdade. Então eu só tinha as imagens, né? E para descobrir a localização exata seria praticamente impossível, devido à extensão gigantesca da região, que se estende por mais de cento e poucos quilômetros, pegando da ponta aí da represa até o final. Então imagine todo esse território para vasculhar uma pequeníssima região. Mas aí o que aconteceu? Voltei novamente às redes sociais e consegui ali o contato, né, o telefone, e entrei em contato com um dos representantes da área de turismo, e ele me passou umas informações. Mesmo assim não fazia muito sentido. Então falei novamente com o senhor ali e perguntei sobre mais informações. Aí disse a agência, ele falou: a agência fica atrás da ilha do Chapéu Virado. Então eu pesquisei esse local da Ilha do Chapéu Virado através do Grok, e aí o Grok pode me dar a coordenada exata do tal do Chapéu Virado. Que o Chapéu Virado é um pedaço de ilha e que vocês vão ver agora aqui. Aí uma vez que eu estava aqui na ilha, diz supostamente que a região de onde se encontrava essa tal de pousada seria atrás do Chapéu Virado. Só que atrás, como vocês podem ver, existem dezenas ou talvez centenas de pequenas ilhas. Então seria um trabalho muito árduo encontrar esse local exato, né? Então daí voltei novamente para a pesquisa do Google e depois retornei novamente falar com o pessoal lá. E daí, para não achar que estaria incomodando, né, fiz só mais uma pergunta. E depois voltei a comparar exatamente a região para ver se eu conseguia, através de comparativa com morfologia, né, física, se eu conseguia encontrar exatamente qual silhueta desse rio que faria o mesmo sentido, né? Como vocês podem ver, ele no final ele deságua lá na parte maior da Lagoa Baubina. Então, como encontrar essa localidade? Estou do lado direito ou estou do lado esquerdo? A princípio, a informação de que é o lado esquerdo, olhando no mapa, para quem chega, né? Então seria o lado esquerdo. Então eu continuei vasculhando, e eu vou dizer para vocês,
Não é fácil. Encontrar algo assim, sem nenhum tipo de comentário, de contato, de nada. Então, o que eu fiz? Voltei novamente para a imagem, peguei a posição da Lua. Aí pensei, bom, se não vai de um jeito, vai do outro. Aí nesse caso eu tive a ideia de ir lá no Estelário. O Estelário muita gente conhece. E daí fui no Estelário e encontrei a Lua na mesma posição no dia específico. Que no caso foi o dia 2, né? Semana passada. Segundo a testemunha. Foi no dia 2. Aí comecei a passar os horários ali, 23 horas, meia-noite. Aí pegamos ali a partir das 23, aquela altura da Lua. Pegando a altura da Lua, comparei com a imagem ali para ver realmente se tinha algum sentido. E depois, através do estelário, eu descobri a coordenada, né? Então aqui nós temos o leste e daí o norte ficou para o lado esquerdo. Então, sabendo dessa informação, de que o norte ficaria para o lado esquerdo, eu fui lá no Google e ajustei o norte. O norte estava assim, ajustei para o lado esquerdo. Aí agora nós temos uma ideia. Então nós sabemos agora que realmente a região de interesse é onde nós estamos ali, certo? Sabendo disso, agora é começar a vasculhar esse quadrante para ver se conseguimos encontrar alguma coisa que faz sentido com o que está vendo nas imagens, né? A imagem de dia, obviamente, vai ajudar a encontrar essa localização. Mas como eu disse, não foi fácil. Aí eu ajustei o Google Earth e fiquei daí olhando ilha por ilha, para ver se encontrava alguma similaridade com a imagem de dia. Aí está. As casinhas, a posição delas. E daí teria que encontrar esse pedaço de chão em meio a dezenas ou talvez centenas de pedaços de chão ali espalhado entre as ilhas. A pousada chamada Ariranha, ela não existia ou não existe nos catálogos, então você não conseguiria encontrar essa pousada. Então tive que retornar novamente para a conversa no WhatsApp e para saber outras ideias, né? Aí acabei que o rapaz me disse que a direção é na região da Cachoeira das Sete Quedas. Bom, o Presidente Figueiredo tem 150 cachoeiras. Perguntei novamente para o ChatGPT, ele disse que não existe essa região chamada Cachoeira das Sete Quedas, porque é só um termo, um apelido popular ali, então ele não está catalogado. Aí voltei novamente para a região, o quadrante, sempre coloquei que o quadrante seria esse de interesse. Então deixando o lado direito, só o lado esquerdo já seria um absurdo investigar pedaço por pedaço. Então aí, né, nesse momento eu estou excluindo ali as cachoeiras, porque não faz sentido cachoeiras perto da estrada, uma vez que nós temos ali a região da lagoa, né? Então cachoeiras ali naquela região não interessava, teria que ser aí mesmo. Então aí seria exatamente o ponto correto de continuar a pesquisa. Então na imagem de dia você pode ver novamente e fazer uma comparação com a imagem de noite. Segundo a testemunha, ele fotografou de dia para facilitar para quem fosse analisar, ver que estava na mesma região. Comparação de vídeo durante o dia, para ver se naquele mesmo local tinha alguma casa, sei lá, qualquer coisa. Durante o dia você vê que é só mata, só selva, não tem nada. E vamos deixar para vocês e também o vídeo à noite. Porém tem um detalhe marcante aí, que faz mudar todo o estudo. Como você pode perceber, as casinhas e o alinhamento delas. Repare no telhado e a forma que elas estão alinhadas. Agora,
Preste atenção nas casinhas no escuro. Está totalmente inverso o alinhamento das casinhas. Ou seja, a imagem tirada à noite não tem nada a ver com a imagem tirada de dia. Então aquelas marcações dizendo ali está a lua e a lua não condiz com a realidade. Então o que eu fiz? Eu peguei aqui a imagem da noite e coloquei uma linha, um traço, certo? Depois eu dei uma clareada nela para melhorar ali e tirei todo o excesso de luz, né? Deixando assim. Então aí podemos visualizar melhor as casas, né? Então, uma vez que eu sei ali o alinhamento, unindo ali telhado com telhado, nós temos uma linha de direção, certo? Eu vou pegar por base esse ângulo aí. Aí, novamente, eu vou arrastar a casinha tirada de dia. Vou fazer uma cópia dela e daí depois vamos girar para ver como é que fica. Já de cara você vê que não tem nada a ver, né? A direção das casinhas de dia e a direção à noite. Isso é uma clara diferença brutal. O que precisamos agora é descobrir esse ângulo da diferença entre a noite e o dia. Dessa forma não vai ser correto verificar e não vai ter como fazer essa observação. Então, pessoal, eu fui e encontrei vários vídeos mostrando esses gapó, né? Para quem não entende o que é o gapó é isso aqui, ó. Esses, vamos chamar de carreiro de água aqui, geralmente são bem pequenos e você passa com a voadeira. Se você não tem uma voadeira, você pode passar nadando, só que eu não sugiro ninguém a nadar em um lugar desse aí, né? Obviamente você vai encontrar algumas coisas indesejáveis. Então, eu tirei vários prints desse gapó porque eu queria entender a morfologia do lugar ali para ver se eu conseguia encontrar no Google Earth essa ideia. E daí eu ia fazer uma comparação entre os locais, né? Locais de gapó. Então, mais imagem ali também, tirei print. Aí tinha mais imagem mostrando gapós ali, né? E daí o desafio era encontrar os gapós. Só que antes eu voltei novamente no WhatsApp e perguntei lá onde é que fica. Eu fiz a última pergunta, onde é que ficava bem assim realmente esse lugar. E a pessoa não soube me responder e só falou que ficava depois sentido isso aqui, ó, sentido restaurante Mirandinha. Então, ao procurar o restaurante Mirandinha, acabei encontrando este vídeo promocional. Nadem com os botos. Não encontrei local, mas serviu aí para alguma diversão. Então, nós tínhamos uma pista somente da Mirandinha. Segundo o pessoal lá, disse que o sentido da pousada era pro lado da Mirandinha, só que Mirandinha fica pro lado direito e nós estamos pro lado esquerdo. Meu objetivo de estudo é pro lado esquerdo, então estamos em um labirinto de informações. Aí eu continuo valendo a informação antiga de que ficava para trás da ilha do Chapéu Virado, que é essa região aí. Temos a ilha ali com ponto vermelho do Chapéu Virado, então fica para esse lado esquerdo. Não o lado da Mirandinha. Mas essas são as confusões de informações, né? Então nós temos os gapó. Por que o gapó é interessante? Porque em várias filmagens feitas pelo próprio pessoal do turismo que foi nessa pousada e que divulga no Instagram, eles têm imagens mostrando com o drone passando com a voadeira no gapó, né? Então o que eu fiz? Tentei fazer uma coisa inimaginável, mas no final deu certo. Comparar a silhueta dos gapós entre o vídeo
divulgado na rede social e o que se apresentava no Google Earth. Então tinha dezenas, centenas de gapós, né? O que eu fiz? Eu coloquei os que estavam na extremidade, que já tinha acesso com a terra firme, porque geralmente esses gapó eles acabam em terra firme, né? Por quê? Por causa da ideia da cachoeira. Então eu imaginei que a cachoeira estaria próximo do fim do gapó e fui olhando esses gapó mais extremos aqui próximo da terra firme, e daí excluindo toda a dimensão do resto aí, né? Aí encontrei o último gapó já no sentido para trás ali, ó, da ilha do Chapéu Virado. Então, seguindo esse rumo aí, indo para o final ali dessa região, no último gapó, que dá acesso a esse gapó que vocês vão ver agora. Nesse gapó, acabei encontrando uma imagem incrivelmente semelhante à imagem que eu tirei o print. Então, pensei que estaria próximo já da pousada, porque segundo informações faz parte do turismo ir nessa cachoeira, então teria que passar pelo Gapó e o Gapó está próximo da pousada. Então eu peguei a imagem tirada pelo drone e mais a imagem do Google e tivemos esse. Então eu pensei, o Gapó não está próximo da pousada, só olhei um pouco para cima e ali estava a pousada, na ponta da ilha. Então, o que vocês vão perceber de cara aí? Para quem já viu ali a imagem de dia, vai perceber que está faltando uma casinha. Mas aí eu explico para você por que está faltando. Segundo no Instagram do pessoal aí, do proprietário, esse é um projeto novo. Então, quando o Google tirou a foto, na época não tinha essa terceira casinha, que está mostrando a data ali. Então, o que acontece? A terceira casinha foi construída posteriormente, mas tinha as outras casinhas. A do canto não estava, mas estava da lateral, estava as três ali e estava a outra superior. Então aqui você pode ver a comparação entre as casinhas. Olha aí, essa do canto que está faltando ali, né? As outras duas já tinha. Mas de qualquer forma, isso evidenciou o fato de que estamos em cima do local exato. Então é isso que importa. Aí está as três casinhas, a outra ali do meio, exatamente. Perfeito o local. Bom, encontramos o local exato e agora nós temos que fazer as comparações. Lembra que eu comentei anteriormente que a foto da noite não funciona com a de dia porque está em ângulos diferentes? Então o mesmo problema está ocorrendo aqui agora. Mesmo sabendo o local exato, nós temos esse problema aí de localização. Note que lá a imagem do escuro, novamente, o ângulo das casinhas está no sentido oposto. Teria que virar o Google Maps para esse lado. Mas ao virar para esse lado, nós estamos virando também a terra junto, né? Então tá tudo indo junto. Diferente da imagem do drone, né? Que a terra fica parada e o drone gira. Então tem esse problema. Aí, para tentar resolver essa solução aí, qual que seria a ideia? Tirei um print da região e depois eu marquei lá no Photoshop uma linha para saber mais ou menos o rumo do ângulo das casinhas à noite. Aí também fui no Stellarium, peguei a posição da lua que estava no meio, como visto na imagem original, e para mim descobrir exatamente onde estava a posição do norte, né?
aqui agora estou no Photoshop e daí a linha que eu falei para vocês, eu marquei a linha. Então, agora nós temos a direção, né? Aí eu colei a imagem do Google e depois colei a outra já corrigida, baseado na informação do estelário. Então me deu essa diferença de ângulo entre os dois ali, né? O que acontece agora? Nós já sabemos a posição correta. Agora eu vou traçar uma linha de continuidade que eu consigo colocar um relevo e poder ver longe no mapa o que está acontecendo. Então novamente eu confirmo ali a questão da posição do norte. E daí eu tracei essa linha roxa, é a linha na direção correta, tá? Como se tivesse à noite. Essa é a posição. Baseado no norte verdadeiro, entregue pelo estelário. Então nós estamos na direção como se tivesse à noite. E agora vocês vão ver uma outra imagem que vai se projetar lá no fundo, que é onde eu acho que está girando as luzes que foi confundindo com UFOs. Lá naquela região lá. E quem que é aquela região? Agora nós vamos descobrir quem é a região. Do lado esquerdo agora eu ligo um outro alinhamento. E quem é esse alinhamento? É o alinhamento de dia. A imagem de dia está no ângulo diferente da imagem de noite. Então não teria como fazer essa comparação com a de dia e de noite. E lá no fundo está aquele quadrado que nós vamos ver o que é aquele quadrado. Tá aí a represa, a hidrelétrica e posteriormente, pouco depois da hidrelétrica, nós temos uma comunidade. Digamos um vilarejo com dezenas de casas. Todas juntas poderiam gerar uma luminescência muito alta, visto de noite na escuridão amazônica. Aqui nós temos uma distância entre aquela comunidade que dá em torno de 32 km. Utilizando ali um cálculo ali junto com o ChatGPT, eu peguei a altura aproximada do drone, que é em torno de 85 metros, o drone sobe até 100 ou mais até. E daí pegamos o cálculo do FOV, padrão do drone, 82, 85 de FOV. E daí com essa soma aí nós temos uma distância de abertura baseado no 9x16 da imagem do Instagram de 256 metros de abertura. Esse 256 ao plano de fuga no fim do horizonte, nós podemos ver uma cidade ou uma comunidade que esteja a 32 km de distância. Então poderia ser aquela ali ou poderia ser a hidrelétrica, tanto faz. Mas eu estou mais propício àquela comunidade. Ela geraria muito mais luminosidade à noite. Então, qualquer pousada de 10 e 15 km poderia ser vista, inclusive a cidade de Manaus. Basicamente é isso, pessoal. Eu acredito que o suposto UFO seja aquela pequena comunidade que tem ali, juntamente com a hidrelétrica. Bom, ainda tínhamos a questão daquelas luzes que foi avistada no vídeo. E agora entra outro estudo. Acompanhe. Que eu fui descarregar o drone, eu vi que tinha uma luz no canto esquerdo do vídeo. E eu sempre fui curioso com esses papos de UFO e tal, acho muito legal, interessante. Aí na hora que eu vi, eu dei o zoom e falei, tem alguma coisa diferente aqui. E realmente é muito diferente, tem flash de luz vermelha, até... Então, estou aqui no Google Earth e aqui nós conseguimos ver os movimentos atmosféricos, né? Como também as luzes das cidades. Vamos passar para o dia 2, que é o dia do evento. Estamos aqui exatamente na região. Aí, ó, esse ponto piscando aqui. Presidente Figueiredo.
Beleza, dia 2, então dia 2 às 20 e poucas horas. Vamos ver. Olha lá, 20 horas quase não tinha uma passagem de nuvens, né? A represa tá aqui, ó. Vamos passar mais um pouco. Eu já vou mostrar um detalhe interessante. Tá vendo a luz da cidade de Presidente Figueiredo? Se a gente ir pro lado direito, nós vamos dar na represa, certo? Note o seguinte, que no meio das nuvens aqui, ó, nós temos dois pontos brilhantes, ó. Aqui é a represa e aqui é a comunidade. Olha aí, a nuvem está se dispersando, mas a luz continua. Ali, ó, a parte escura é o rio aqui, ó. A lagoa, quer dizer. Então, dá para ver claramente que essa luz é forte o suficiente para ser vista numa altitude pelo drone. Então, como está sendo vista por imagem satélite, obviamente ali com o drone também viria pelo menos parte ou um pedaço de toda essa luminosidade. E naquele dia específico, ali por volta das 23 e pouco, que é o horário que a lua estava naquela altitude, né? Nós tínhamos também essa massa grande aqui, ó, de nuvens, tá? O que faz correspondência com essa massa aqui, ó. A massa estava atingindo em cima da região lá da comunidade. Olha aqui a massa escura. Perceba aqui, ó. Aqui tá a lua. Aqui um pouco mais disperso, né? Que é essa região aqui. E aqui a parte escura estava em cima da comunidade. E com isso fechamos aí esse caso aí. E se inscreva no canal da QG UFO. Sejam bem-vindos. Até a próxima oportunidade.